Graças a Deus. Cierre seus olhos, por favor. Coloque a mão em seu coração. Vamos entrar na presença de Deus agora. Temprano yo te buscaré. De madrugada me acercarei a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Minha alma te anela e tem sede. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu glória e tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré. De madrugada eu me acercarei a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Minha alma te anela e tem sede. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu glória e tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tu. Mi socorro has sido tú. E em la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas eu descansarei. yo descansaré. Minha alma está apegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra Porque tu diestra me ha sostenido. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. mi socorro has sido tú. e em la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. minha alma está apegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra Porque tu diestra me ha sostenido. me ha sostenido. Oh, tu diestra Oh, tu diestra me ha sostenido. Senhor nuestro Deus, nuestros ojos, nuestra confiança, nuestra fé estão puestas em ti, ó Deus, porque tu eres o sustento de nuestra vida. Es de ti, Jesus, que proviene todo o que necessitamos, todo o que queremos. E venimos aqui, meu Senhor, nesta manhã para adorar tu santo nome, para glorificar-te, para buscar-te, Jesus, porque nossa alma, ela está apegada a ti. Nossa alma tem sede de tu presença. E quando uma pessoa entende que a alma tem sede de ti, então ela consiga, ó Deus, ser livre da depressão, ser livre dos temores, das desesperações, porque quando a alma ela se llena de tu presença, então ela também se llena de paz, de descanso. Por isso eu lhe pido, Jesus, que nesta manhã essas pessoas venham a ter uma experiência contigo. Eu pido que nesta manhã todos que aqui estão sejam tocados por ti, Jesus. Tu conheces a todos aqui, sabe de las angústias que essa pessoa traz, os problemas que ela enfrenta. Tu sabes, meu Senhor, todo o que se passa em la mente deste homem, desta mulher. Então, meu Jesus, vem nesta manhã saciar, vem nesta manhã suplir, vem nesta manhã, Jesus, a llenar-lhes com tu santa presença. É isso que eu lhe pido, meu Padre, que todos
ao sair de aqui hoje, salgam regozijando-se, salgam felizes, salgam em paz. És o que te pido para ellos, mi Senhor, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Agarre sua botija com água, por favor. Agarre sua água. Levanta sua água e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu creio em la promessa que o Senhor hizo, que em la cruz tu llevaste mis dolências, mis dolores, mis enfermedades, e é por isso que eu não aceito crer em ti e ter um corpo enfermo. Eu quero ser livre agora de todos os males físicos, emocionais e espirituais. Que esta água seja santificada, seja consagrada em tu santo nome. Espírito Santo, eu lhe pido que tu santifique esta água agora, que ela deixe de ser uma água comum, que al entrar ao corpo desta persona, la cure, la libere de todos os males, de todos os espíritos malignos, de todas as enfermedades, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Beba, por favor, um pouco de água. Pode guardar a botija. Agora, coloque as manos aonde você traz alguma dolência, algum dolor. Coloque a mano. Se você não tem enfermidade, coloque a mano no pecho. Cierra os olhos. Cierra os olhos. Em la autoridade de Jesus, todos os enfermos sejam sanados agora. Seja livre de sua enfermidade agora. Seja livre deste câncer. Seja curado aí agora, por el poder do Espírito Santo. Seja curado desta leucemia. Seja curado de lupus. Seja curado de los tumores, de los quistes. Seja curado agora desta hemorragia. Seja curado de sua coluna, em el nome de Jesus. Por el poder de Cristo, seja livre de seus dolores agora. Seja livre deste tormento. Que todos os espíritos que atormentam, espíritos imundos que colocam nesta pessoa enfermidades, dolores, espírito que está pegado ao corpo de Édia, que la hecho sofrer por anos com essa enfermidade, que la hecho padecer por anos com esses dolores. Sai daí, espírito. Ele espírito que está dentro dessa vida, que causa essa depressão, que hace esta pessoa viver oprimida. Espírito imundo, tu que lá isso intentar contra a sua própria vida. Espírito de morte, sai do corpo de Édia. Ele espírito maligno, que provoquem nesta pessoa desesperação, que provoquem nela crises emocionais, que la hace ter pânico. Em el nome de Jesus, espíritos imundos, salgam do corpo dessa pessoa. Sal dessas vidas agora, espíritos. Espíritos que estão na família, na casa, que provocam pleitos, que provocam desgustos na família. Sal dessa casa, espíritos. Em la autoridade do nome de Jesus. Ore comigo, ó Deus. Eu quero agora que tu palavra ela se cumpla, curando-me de todas as enfermidades, de todos os males, e arrancando todos os espíritos que estuvierem em minha vida, por el nome de Jesus.
E em el nombre de Jesus, diga sal. E não vuelvas nunca mais. Respira bem profundo pela nariz. E sejam sanados, sejam livres e sejam bendecidos agora, por el poder do nome do Senhor Jesus. Hable com Deus agora e diga-lhe a Ele, el quantos te quer conhecê-lo nesta manhã, el quantos te deseja ter uma experiência com Ele. Hable com Jesus agora. Mi socorro has sido tú. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo descansaré. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Espírito Santo, eu entrego todo o que haremos nesta manhã a ti. E eu desde a hora já bendigo essas pessoas em nome de Jesus. E quem recebe a bendição diga amém e graças a Deus. Podem tomar assento, graças a Deus. Você já está bendecido, amém? Tu fidelidade é grande. Graças a Deus. Tu fidelidade incomparável és, nada es como tu. Bendito Dios. Grande es tu fidelidade. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidade es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidade incomparável és. Nadie es como tú. Bendito Deus. Bendito Dios. Grande es tu fidelidade. Grande es tu fidelidad. Nada es como tu. Nadie como tú. Bendito Deus. Bendito Dios. Grande es tu fidelidade. Grande es tu fidelidad. Espírito Santo, vamos cantar essa canção. Espírito Santo, Eu te amo sim. yo te amo, sí. Espírito Santo, Espírito Santo, vem a tocar-me a mim. ven a tocarme a mí. Pois em minha alma Pues en mi alma há sede de ti. hay sed de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, opera en mí. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, con tu poder renuevas mi vivir. Chámalo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com tu poder, con tu poder renuevas mi vivir. você que tem a Bíblia, agarre sua Bíblia aí. Agarra sua Bíblia. Agarra sua Bíblia.
Coloca a Bíblia sobre seu coração. Senhor Espírito Santo, revela para este povo tu querer. Espírito Santo, não são minhas palavras que los vão a convencer. És tu palavra, Espírito Santo. Abre a mente desse homem e dessa mulher para o que tu queres dizer-lhes. Também já repreenda todos os demônios que intentam distraí-los para que eles não consigam compreender. Eu quero, meu Senhor, que tu lhes conceda, nos conceda entendimento para compreender tu santa palavra, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Tomem assento, abra sua Bíblia em primeiro livro de Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Espírito Santo, mi solución, respuesta cierta en mi oración. Espíritu Santo, Consolador, Espíritu Santo, manantial de amor. Encontraram? Capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu quero que você ponga toda a sua atenção para que você pueda compreender essa necessidade do Espírito Santo em sua vida. Porque mientras você não consiga entender isso, então você não dará o devido valor. Você não vai a priorizar isso. E nós outros hemos visto pessoas que estão há tanto tempo dentro da própria Igreja Universal, mas que todavia não receberam o selo do Espírito Santo. Elas hasta se entregaram a Jesus, hasta já se bautizaram em las águas, mas aún não tiveram lo mais precioso que pode haver, que é ter o Espírito Santo. Porque és o Espírito Santo que lhe hará compreender o propósito de Deus para a sua vida. Porque todos nós outros, quando somos traídos à presença de Deus, é porque Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem projetos. Mas como saber esses planos? Como entender esses planos? Só o Espírito Santo é quem nos dá essa revelação. Só o Espírito Santo é quem nos guia para que a vontade de Deus se haga em nós outros. Amém, gente? E Ele nos guia como, bispo? Através da palavra de Deus. Através da Bíblia. Como está escrito aí, ó, vamos a entender. Capítulo 2, verso número 9. Ele disse assim: sino como está escrito, coisas que ojo não viu, nem ouído oyó, nem han entrado ao coração del hombre, são as coisas que Deus ha preparado. Para quem? Para os que lhe amam. Pero Deus nos las revelou por meio do Espírito, o Espírito Santo. Porque o Espírito todo lo escudrinha, aún lo mais profundo de Deus. Porque entre os homens, quem conhece os pensamentos de um homem, sino o Espírito que está em ele? Assim mesmo, nadie conhece os pensamentos de Deus, sino quem? Então, veja, ele disse assim: ojo não há visto, ouído não há ouído, nem há
penetrado em um coração humano lo que Deus tiene preparado para aqueles que lo amam. Então, se o que Deus tem preparado para você de pronto está aqui nesta manhã, e você quizás entrou aqui hoje, pensando assim, minha vida não tem mais sentido. Eu não quero mais viver, eu me quero morrer. Você de pronto pensa assim, meu matrimônio já não tem mais arreglo. Já não há mais nada que fazer. Todo o que eu tinha que fazer, eu já lo hice e minha pareja não cambia. Já não tenho mais nada que fazer. Por quê? Porque sua mente é limitada. Como você tem uma mente limitada, então você só vê o que seus olhos alcançam. E seus olhos não conseguem ver o que Deus tem preparado. Sua mente não consegue pensar no que Deus tem preparado. Mas quando nós outros recebemos o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos revela, ele nos mostra o que Deus quer fazer em nossa vida. Amém, gente? E por isso que eu tenho essa fé, porque essa fé vem do próprio Espírito. É o próprio Espírito quem me vai dar a perseverança para que eu possa lutar. É o Espírito que me dará forças para suportar as lutas que eu tendrei que enfrentar. Porque, pensa-lo, você está aqui pensando assim, o bispo, meu matrimônio não tem mais arreglo, mas eu lhe afirmo, sim, tem arreglo, eu lhe garantizo, tem arreglo. Mas, o bispo, como isso vai acontecer? O Espírito Santo lhe vai guiar, lhe vai dar sabedoria, o Espírito Santo lhe vai dar forças para que você consiga reconstruir seu hogar. Fácil? Não é fácil. Você vai ter controvérsias, você vai ter dificuldades, normal. Mas o mesmo Espírito que lhe revelou o que ele hará, é o mesmo Espírito que lhe vai dar força para você seguir lutando. A pessoa, quando ela desiste de lutar, quando a pessoa ela se entrega, quando a pessoa ela abandona a fé, é porque ela não tinha o Espírito Santo obrando em Nédia. Por isso que ela desiste. Por isso que ela se dá por vencida. Por isso que ela não vê esperança. Porque como ela está vendo com os olhos humanos, então se os olhos humanos só o conseguem ver a distância. E desgraçadamente é muita gente míope. Ou não é verdade? Que nem eu tenho miopia. Então, quando eu me quito os lentes, eu não consigo ver os dedos bem. Eu vejo, mas não tão bem. Às vezes eu coloco assim os lentes assim, para a hora de eu estou vendo que a senhora está rindo. Está compreendendo? Então, se nossa visão é míope, ela é curta, ela é limitada. Então, se você mira apenas o problema, você consegue apenas mirar o que está sucedendo agora. E por isso que a pessoa não vê esperança. Você que está aqui, por exemplo, endeudado, com sua empresa quebrada, que é o que você consegue ver? Só problemas, só dificuldades. Você só consegue ver acreedores. Você só consegue ouvir ameaças. Então, todas essas coisas lhe vão decadendo e lhe hacem tirar a toalha, lhe hacem desistir. Mas quando o Espírito Santo ele entra em sua vida, então ele lhe hace ver mais adiante. Você consegue ver mais adiante. Você consegue ver o que outros não veem. Porque dentro de você é colocada uma certeza que Deus está comigo. Ele está comigo. Eu posso enfrentar o que seja, eu posso passar o que for, mas dentro de mim há uma convicção: Ele está em el comando.
Ele está no controle. E se isso está acontecendo, Ele lo está permitindo por algo maior. Amém, gente? Quem me está compreendendo? Então, vocês entendam por que nós outros hacemos tanta insistência de que você tem que ter o Espírito Santo. Porque às vezes você está mais preocupado em resolver o problema, mas por causa de querer resolver o problema, você se desespera, você não duerme, você se põe de malas, nerviosa, se põe a discutir com sua pareja, pelear-se com seus filhos. Mas por quê? Porque você não consegue ver salida. Mas quando você está sendo guiado por Ele Espírito Santo, tudo isso se acaba, porque você passa a viver confiado. Confiado. Amém? Porque Ele Espírito Santo, Ele coloca dentro de mim essa paz, essa certeza. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? Aí ele disse mais assim: e nós outros hemos recebido no el Espírito del mundo, sino el Espírito que vem de quem? De Deus, para que conozcamos lo que Deus nos ha dado como. Então, se o Espírito Santo, Ele me hace entender, conhecer o que Deus me ha dado. Ele me dá essa certeza. Você pensa que Deus quer a destruição de sua família? Você pensa que Deus lhe quer ver em uma vida mísera, em uma vida mesquina? Você pensa que Deus se agrada ou se alegra em ver-lhe enfermo e padecendo? Não, Deus não se alegra com nada disso. E quando a persona ela recebe do Espírito Santo, então há desbloqueio da mentalidade dela. A mente dela cambia, porque ela já começa a pensar não como este mundo pensa, mas ela pensa como está escrito. Ela se fundamenta não em lo que o mundo disse, não em lo que os noticieiros hablam, não em lo que os políticos dizem. Não, ela passa a colocar a fé em la palavra de Deus. Ela começa a viver de acordo com essa palavra. E por isso que ela vive confiada. Você já leu aquele salmo? Claro que já leu, que disse assim: a tu lado cairão 1000 e 10.000 a tu diestra, mas a ti não chegará. Solamente com tus olhos contemplarás e verás o castigo de los ímpios, porque ha puesto el Senhor, que és minha esperança, al Altíssimo, por tua habitação, não te sobrevendrá mal, nem plaga chegará donde? A tu morada, porque dará ordens a seus ángeles para que te guardem. Em quê? Quando o Espírito Santo está dentro da persona, o Espírito Santo hace a persona viver essa fé. Eu devo de mirar para a vida de outro. Se o outro fracassou, eu não vou fracassar. Eu não me comparo com nadie. Não me vou comparar com outras pessoas. Você não se compara. Ah, mas que minha vecina se separou, minha irmã se separou, uma amiga no trabalho também se separou. Mas você não. Você não se compara com outra. Ah, mas o negócio ao lado quebrou. Um amigo meu quebrou. O outro também fracassou. Mas você não vai quebrar. Porque você não vai viver de acordo com eles. Você vive de acordo com a palavra de Deus. E você sabe que Deus tem preparado o melhor. Me está compreendendo? É fácil de entender ou se lhe complicou? Quem me está compreendendo? É assim. Aí você entende por que o Espírito Santo é tão indispensável para nós outros.
Porque hasta em las horas difíceis, em las horas que você enfrenta tempestades, você vai ter tranquilidade, porque você sabe que Ele vai cuidar. Amém, gente? Você pode agarrar esse vírus aí, pode que você tenha o coronavírus, não é problema, você lo tem e você lo vence, acabou. Me vou a cuidar, me vou a tratar como o médico me orientou e me vou a curar, porque Deus cuida de minha vida. Mas o bispo, se me muero, não é problema, morri, já estou no céu. Ou não é verdade? Ou seja, em nenhuma situação eu perdo, em nenhuma, vivendo ou morrendo, eu estou ganhando. Então você não tem que andar com angústias, você não tem que andar ansioso, ansiosa, preocupado, perdendo suas noites de sonho, nervioso e gritando na casa. Você necessita do Espírito Santo, que é Ele quem coloca isso dentro de nós outros. Amém? Aí ele disse mais assim: de lo qual hablamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, sino las ensinadas por el Espírito, combinando pensamentos espirituais com palavras espirituais. Pero el hombre natural não acepta las coisas que são de quem? Porque para ele são necessidade, ou seja, loucura. E não las pode entender, porque se discernem como. Então, as coisas de Deus, isso que eu lhes estou falando, para o homem natural é uma loucura. É uma loucura, porque ele não consegue entender essas coisas. Um homem natural não consegue entender que ele tem que ser marido de uma sola mulher para ser feliz. Ele crê que para ele ser feliz, ele tem que ter quê? Várias mulheres. Esse é o homem natural. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele não entende essa confiança que temos em Deus. Porque para ele é loucura. Porque ele vê só o que está em frente, delante de seus olhos. Para o homem natural, ser diezmista é uma loucura. Porque ele disse: caramba, se com 100% já não me alcança, e todavia eu vou dar 10% para a igreja, e como que me vou a quedar? Porque para ele é uma loucura. Mas para quem é espiritual, não entende. Se eu sou fiel a Deus em meus dízimos, então se Deus multiplica lo demais. O homem espiritual entende. Se eu sou fiel a minha esposa, isso mostra que eu também sou fiel a Deus. O homem espiritual entende. Ele entende essas coisas, aunque muitos lá tomam como loucura. Aí ele disse: em câmbio, el que és espiritual, todas as coisas juzga, pero ele não é juzgado por nadie, porque quem ha conocido la mente do Senhor para que le instruya, mas nós outros que temos quem? La mente de Cristo. Quando o Espírito Santo ele entra em sua vida, você passa a pensar como Cristo. Você passa a actuar diferente. Você que está aqui disse assim: o bispo, eu haria qualquer coisa para que eu cambiara. O bispo, eu haria qualquer coisa para cambiar meu reino. Eu sou uma pessoa muito reniosa. Sou uma pessoa, no bispo, que Deus meu, nem eu me aguento. Nem eu me aguento, porque eu sou uma pessoa muito nerviosa, o bispo. Eu sou uma pessoa agressiva. O bispo, eu sou depressivo. O bispo, eu sou uma pessoa insegura. O bispo, eu sou uma pessoa infeliz. Eu não sinto alegria com nada. Se você quer cambiar, então você necessita do Espírito Santo.
Porque quando o Espírito Santo entra em sua vida, cambia aqui, ó. Seu câmbio começa aqui, ó, dentro de sua cabeça. E quando cambia a mente, cambia todo. Então, antes de que você queira cambiar a los demais, você tem que cambiar. Antes de que você veja as outras pessoas cambiadas ou transformadas, você tem que ser transformado. Antes de que você veja o milagre acontecer, esse milagre tem que acontecer dentro. É aqui dentro. É como a mulher embaraçada. A mulher, quando queda embaraçada, a princípio, que ela descobre que está embaraçada, o que ela vê? Nada. Há mulheres que só descobrem que estão embaraçadas depois de... Porque ela se dá conta que no período dela não vem e que a pancita está começando a... É verdade ou não é verdade? E ela mira a pança, Deus mío, os tacos me estão nascendo assim. Não é verdade? Então, a mulher quando queda embaraçada, ela não vê nada. Só depois que ela vê a criatura nascer. Mas observe que quando a mulher descobre que está embaraçada, a partir daquele momento, a mente dela cambia. Porque ela começa a cuidar-se e preparar para a venida daquele filho. Não é assim? És ou não és? O mesmo acontece quando o Espírito Santo entra na persona. A mente dela cambia de tal maneira que ela começa já a preparar-se para o que Deus hará por ela. Ela já tem certeza, aunque ela não veja, ela tem certeza. Hoje você está aqui solo, mas a pessoa disse assim: um dia meu marido vai estar aqui, minha esposa vai estar aqui, meus filhos vão estar aqui. Ela tem essa certeza. Você vê, eu me acordo que minha mamá, ela me comentou que depois que ela se converteu a Jesus, então ela começou a ir à igreja, ela ia à igreja, e me papar incrédulo, endemoniado, perturbado, alcoólico. E aí minha mamá disse que ela ia para a reunião, aí ela ia a um culto com menos pessoas, o culto da manhã, da tarde, aí ela sentava, e agarrava a bolsa dela e colocava no assento ao lado. E ela disse assim: um dia, meu marido vai estar aqui. Um dia ele vai sentar aqui a meu lado. Quem digo isso para ela? Quem digo isso para ela? Sim, digo. Ele é Espírito Santo. Ele é Espírito Santo colocou dentro dela a certeza. Ele vai estar aqui. Mas quando ela chegava em casa, ela encontrava outra coisa. Ela encontrava um tipo endemoniado, perturbado, alcoólico. Mas dentro dela, ela já lo veia de onde? O Espírito Santo revelou isso para ela. É assim que o Espírito Santo trabalha. Então, se por isso que você deixa de ser essa pessoa peleoneira, você não vai mais pelear com seu marido, porque você sabe que você pelear não vai cambiar seu marido. Você sabe que ele não vai cambiar com gritos. Você sabe que ele não vai cambiar a golpes. Então, você não habla mais. Você, ó, cierra a trompa. Boca cerrada não entra mosca. Ou não? Então, você já não peleia. Porque você tem certeza de uma coisa: ele vai cambiar. E quem lo vai cambiar? Quem? Ele é Espírito Santo. Você já não peleia mais, você não discute mais com seus filhos, intentando fazer que sua filha entenda, intentando fazer que seu filho compreenda. Você já não lo hace, porque você sabe que não funciona. Então, você, ó, porque você sabe que o Espírito Santo é quem lo hará. Não é você, é o Espírito Santo. Me está compreendendo? Então, o Espírito Santo é essa coisa, é glorioso tê-lo, por causa de todo o que ele hace, e sobre todo isso que ele hace, ele me dá o mais importante, a certeza de minha salvação, a certeza que se meu dia termina hoje, se minha hora chega a hora, eu estou salvo, eu vou em paz. Amém, gente?
A pessoa às vezes tem medo de morrer. A gente que tem medo de morrer. Não. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de nada. Porque sabe, se eu vivo, és Cristo. E se eu me muero, eu me vou com Ele para sempre. Então, vivo em paz. Amém, gente? Creia. Todos ustedes que estão aqui, o Espírito Santo lhes trajo com propósitos. O Espírito Santo tem planos para cada um de nós outros. E Ele quer realizar esses planos. Ele quer cumprir em nos ter a vontade dEle. E o único que Ele quer é que você tome essa decisão de entregar sua vida para Ele. Que você permita que Ele seja sua guia. Que Ele seja o Senhor de sua vida. Se você se entrega dessa maneira a Ele, então Ele vendrá sobre sua vida. Amém? Quem me ha compreendido? Você quer? Coloque-se de pé se você quer. Graças a Deus. Coloca a mão em seu coração, por favor. Cierra seus olhos. Dios tiene un plan para cada criatura. A los astros Ele les dá el cielo. A los astros Él les da el cielo. E a cada rio Ele dá seu curso. Y a cada río Él le da su curso. E caminho para mim marcou. Y un camino para mí marcó. Mi vida eu la entrego a Deus. Mi vida yo la entrego a Dios. Pois Jesucristo Pues Jesucristo se entregou por mim. se entregó por mí. Não importa onde vou, No importa dónde voy, seguirei a mi Senhor. Seguiré a mi Señor. Sobre tierra ou mar, Sobre tierra o mar, donde Deus me mande, donde Dios me mande, irei. iré. Em su querer encontro paz em vida. En su querer encuentro paz y vida. Com bendiciones que jamás gocé. Con bendiciones que jamás gocé. Por mais que venham lutas e tristezas, Por más que vengan luchas y tristezas, tenho fé que Deus me guiará. tengo fe que Dios me guiará. Mi vida, eu la entrego a Deus, pois Jesucristo Pues Jesucristo se entregó por mí. não importa onde vou, No importa dónde voy, seguirei a mi Senhor. Seguiré a mi Señor. Sobre tierra ou mar, Donde Dios me mande, iré. oh meu amado Senhor, oh Deus, eu te alabo e te glorifico, porque eu sei que tu tens planos gloriosos, tu tens planos que eu nem consigo pensar. Eu não consigo, Jesus, ver o que o Senhor tem pensado para a minha vida. O mesmo sucede com todos.
Talvez essa pessoa entrou aqui hoje, Jesus, tão perdida, tão desorientada. Ela entrou aqui hoje, meu Senhor, tão afligida por todo o que ela está passando. E em sua mente, meu Senhor, só há pensamento negativo. Só há ideias malas. Essa pessoa, Espírito Santo, que já pensou em abandonar todo, em tirar a toalha. Aí aquele que já pensou estar como uma salida à morte, porque a pessoa está tão desesperada, meu Senhor, que todo se queda oscuro para ela. Mas tu Espírito, meu Senhor, tu Espírito Santo, Ele é capaz de revelar, Ele é capaz de iluminar. Tu Espírito és capaz de levantar, de dar vida para essa pessoa que está tão caída, tão abatida. Eu lhe pido, Senhor Jesus, porque tu prometiste, acuérdate, tu dijiste que enviaria outro consolador para que estuviera com nós outros. Jesus, tu prometiste que daria tu Espírito para que Ele nos guiara a toda a verdade. Então, meu Senhor, essa pessoa entendeu que ela não pode mais sem tu Espírito. Ela já intentou ao modo de Ed, ela já buscou a ser todo o que ha estado ao alcance de Ed. E todos os intentos são fadidos, Jesus. Então, Edia compreende que necessita de ti, Senhor. Edia necessita de ti, Espírito Santo. Então, eu lhe pido, escute-a, escute-a. Meu Senhor, não sabemos nem orar como devemos, mas nossa alma, ela tem tanta sede de ti, Jesus, tanta sede de tu Espírito, que talvez o único que essa pessoa sepa dizer é: eu te necessito, Senhor, eu te necessito. Então, meu Senhor, inclina-te para ouvir-la e derramar sobre ella a promessa que tu has hecho, em nome de Jesus. Hable com Deus agora, meu amigo. Diga-lhe a Ele o quanto te quer ter seu Espírito. Diga-lhe a Ele. E se você se sente assim perdido, desubicado, se você se sente sem rumbo, se você se sente caído, sem forças, hable com Ele, Espírito Santo, sobre o tema. Hable com Ele e diga: Espírito Santo, eu não posso mais por mim mesmo, eu necessito de Ti. E eu quero que Tu tomes o controle de minha vida, Espírito Santo. Eu quero que Tu me cambies os pensamentos, que Tu me quites estas malas ideias que eu trago. Diga-lhe a Ele: Espírito Santo, cambia-me em uma nova persona, cambia-me forma de ser, cambia-me forma de pensar. Diga-lhe a Ele: Espírito Santo, eu lhe dou toda a minha vida, eu lhe dou o controle de minha vida, eu lhe dou minha alma. Haga, Espírito Santo, tu vontade em mim. Isso, hable com Ele. Ó Santo Espírito de Deus, vem-me, Senhor, sobre tu pueblo nesta manhã. Ó Espírito Santo, agora haga o que eu não puedo fazer. Espírito Santo, llena essas pessoas de tu presença, llena essas pessoas de tu vida, Espírito Santo. Aleluias, oh aleluias. Santo Espírito, vem sobre eles, vem, Santo Espírito, porque nós outros te buscamos, nós outros te invocamos, ó Espírito Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida,
llena mi alma, Llena mi ser. llena mi ser, E llena-me. E llena-me con tu presencia, con tu poder, con tu amor. E llena-me, cante. Y lléname con tu presencia, con tu poder, Com tu amor. con tu amor, Espíritu de Dios. Aleluia. Llena mi vida. Aleluia. Llena mi alma, Oh Espírito Santo. Aleluia. llena Oh, mi Espírito ser, Tu conheces a tu povo, Espírito Santo. Espíritu Oh, aleluia. de Dios. Então vem, Espírito Santo. Llena mi vida, llena mi alma, Llena mi ser. llena mi ser y lléname Pida-lhe a hora. con tu presencia, con tu poder, Com tu amor. con tu amor, E llena-me y lléname com tu presença. con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Oh Espírito Santo. Vem ao encontro de tu povo agora, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, toque nessa persona, meu Senhor, a hora. Há quienes han venido aqui, Jesus, sedentos. Então se sacia, Jesus, a sede que essa persona tem. Receba a presença de Deus agora. Receba a presença do Espírito Santo aí agora. Ele vem sobre su ser aí agora. Aleluias. Aleluias. Receba a paz. Espírito Santo, tu eres a fonte de la paz. Não há paz sem tu presença, Espírito Santo. Então vem sobre tu povo agora, meu Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Meu Senhor, eu me acordo que os apóstolos estavam confundidos, eles estavam temerosos, eles estavam, ó Deus, llenos de preocupações, porque tu, Jesus, te havias ido, e eles estavam solos, e eles começaram a buscar, e de pronto, tu enviaste tu Espírito para eles, e eles foram transformados. Todos os medos, todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações, todas as inseguridades que eles tinham se terminaram quando tu Espírito entrou. Jesus, haga lo mesmo aqui nesta manhã. Essa pessoa tem que sair de aqui llena de tu presença, meu Senhor. Ela não pode sair de aqui mais ou menos. Ela tem que sair de aqui llena. Hable com ele e diga-lhe isso. Diga: Senhor, eu quero ser lleno de ti. Eu quero ser lleno de tu presença. Eu quero tu Espírito em minha vida. Eu quero. Diga-lhe a ele que você quer, porque ele prometeu que daria.
Então se cobre dele essa promessa. Diga-lhe a ele: Jesus, eu quero o teu Espírito, eu não quero ouro nem prata, eu quero o teu Espírito, eu quero tua presença em mim. Isso, hable com ele, meu amigo. Hable, minha amiga. Hable, porque ele tem que cumprir, e ele vai cumprir a promessa. E ele vai derramar o Espírito Santo sobre sua vida, aleluia. Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Eu adorarei ao Senhor de mi vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que baja como el fuego, vem como em Pentecostés, e llena-me de gozo. Espírito, 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 que baja como el fuego, que bajas como el fuego, vem como em Pentecostés, y lléname de gozo. Não diga mais nada, haga silêncio e receba a visita do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele lhe llena e a hora, ele cura sua alma, ele lhe llena de paz. Aleluia. Oh, aleluia. Receba a presença dele agora. Receba. Oh, meu Senhor, que essas vidas agora sejam tomadas por ti e para ti. Toma, Jesus, toma-las. Toma-las e transforma-las. Revela, Jesus, revela para Édias tu querer. Revela. Coloca dentro do ser desta persona essa convicção, Jesus. Coloca dentro de Édia essa fé que tu, Jesus, tu la elegiste, tu la escorriste, e que tus propósitos se cumprirão, e nada nem nadie poderá impedi-los. Aleluia, aleluia. Eu creio, meu Senhor, eu creio que tu cumprirás tus propósitos, em nome de Jesus. E quem também crê, diga amém. E graças a Deus.